Boa tarde, bem-vindos a Viagens Fantásticas. Hoje o livro que vamos falar vai ser Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Esta edição é uma edição muito velhinha, que eu tinha aqui em casa, na biblioteca do meu pai, que o meu pai era um leitor assíduo e também fã de sebos. Então ontem me chegou com muitos livros que ele comprou em sebos, também quase todos do Érico Veríssimo. Mas eu vou ser imparcial e como se deve ser, e vamos falar então da obra e do que se trata Olhai os Lírios do Campo. Primeiro eu quero dizer que há elementos como o frio e a chuva são muito significativos na narração deste livro, são componentes para a formação do estado de ânimo, principalmente do personagem principal, do Eugênio, que demonstram sim estados depressivos em várias fases. O Érico demonstra a depressão do personagem pelo estado do tempo. Mas essa história super cativante do Érico Veríssimo vem nos contar a história do romance, não é? Do Eugênio Pontes, que é um moço de origem humilde, e a todo custo ele quer se formar médico. Ele tinha muita vergonha de ser pobre, demais, e ele faria de tudo para conseguir se enriquecer na vida. Ele estava convicto. Então ele conhece a esposa dele, que vai se tornar a esposa dele na faculdade, e graças a esse casamento, que é por puro interesse, ele consegue ingressar na elite, na sociedade, e consegue ter uma vida social e financeira muito ativa. Mas a paixão dele sempre foi outra mulher. Nunca conseguiu esquecer o amor da vida dele, e ele veio se arrepender no fim do livro por não ter seguido o conselhos do coração. Ele é uma pessoa profundamente infeliz. Toda a história, não só pela infância pobre que ele teve, que vai lhe marcar, e pelas experiências humilhantes que ele sofreu durante a infância, e porque ele vai viver assombrado, ele não consegue se desprender disso, então ele vive assombrado por esse fantasma da pobreza quase toda a vida dele, mesmo depois de se formar médico e de conseguir uma vida mais ou menos, uma vida não é mais ou menos, uma vida estável. Nós temos várias fases do livro, em que numa segunda fase, a primeira foi esta que eu relatei, mas numa segunda fase também há temas históricos, épicos, que o Érico Veríssimo conta da situação política do país, em que o Érico Veríssimo, como eu já falei na resenha de outro livro dele, ele tem isso bem vincado, ele gosta de falar nas obras e nos livros dele sobre a situação atual que o Brasil, que é o país onde ele mora, e escreveu os livros e a situação atual e política do país. O protagonista, ele vai ter um filho com a linda Olivia, só que ele só vai ficar sabendo disso após a morte desta personagem. E Eugênio, ele cria o filho, ele vai viver, ele abandona, ele tem uma hora que ele começa a ver realmente, mas no fim da sua vida, que ele começa a ver que realmente a vida está a passar e que ele precisa ser feliz. E dá-lhe um clique e ele abandona tudo
vai viver com o filho por uma pensão, com a filha, desculpem, com a filha, e, e vai ser um médico dos necessitados, dos pobres, e vai ser feliz. Ele consegue ser feliz e descobre que na felicidade não está apenas nos atributos que nós conseguimos, materiais, ao longo da vida. Eu realmente tinha feito uma sinopse do livro, mas eu não acho, eu realmente falei isso tudo sem ter um rascunho, é mesmo as minhas palavras. É um livro que eu acho que vale muito a pena ler. Nós aprendemos muitos valores com a obra. Olhai os lírios dos campos, ai, perdoe-me, olhai os livros do campo. E, e sim, é uma leitura imperdível e que leiam, porque vocês, depois da leitura deste livro, vão refletir sobre muitos valores, sobre muitos fatos do que realmente é ou não é importante para a nossa vida. Então, façam uma boa viagem.